Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando, tudo certinho. Enfim, vamos para nossa quarta aula já nesse nosso sistema muito estranho. Espero que vocês entendam toda a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Não tenho medo, não tenho receio. Perguntem, certo? E prestem muita atenção em tudo. Algumas coisas novas no conteúdo de vocês, alguns dialetos novos, tá? Vocês vão estranhar algumas palavras sim, mas com o passar do tempo elas estarão um pouco mais no dia a dia de vocês, né? E aí vocês vão criando uma familiaridade com elas, isso sem problema. Eu acredito que seja isso, né? Boa aula, bons estudos. Esqueci de falar que eu tô com saudade de vocês, eu só esqueci de falar, mas eu continuo com saudade de vocês, gente. Estou com saudade de vocês. Cuidem-se. É o Ítalo que tá chorando, pra variar. Ele dá os gritinhos dele. Mas estamos todos juntos, né? E retomando, na dúvida me perguntem, tá? Boa aula, gente. Como vocês estão? Esqueço de falar, né? Eu sempre esqueço uma coisinha ou outra, é bem a minha cara. Eu não podia esquecer, jamais. Eu fiquei pensando muito na aula de vocês durante essa semana, muito mesmo. Você sabe que eu penso bastante. Ignorem o Ítalo, tá? E eu acabei fazendo o seguinte, eu pensei seriamente em não ser a única participante da aula de vocês, né? Não a única pessoa a passar algum conteúdo para vocês, mas eu pedi ajuda para alguns amigos meus e estarão participando no final da aula de vocês para enriquecer o conteúdo de vocês, enriquecer o entendimento de vocês com relação ao termo migração, né? Não são textos falando, mas pessoas que estão vivenciando todo esse processo. Então eu espero que vocês gostem muito dos vídeos que eles me mandaram e que vocês aprendam muito com isso. Eu tenho certeza que irão aprender e que vocês vão gostar também, sei. Então eu acredito que ouvir alguém falando, alguém que fez parte desse fluxo migratório, falando sobre isso, é totalmente diferente do que só aprender os conceitos, né? Agora sim eu posso falar pra vocês, boa aula, até a próxima aula, já antecipando tudo, né? E, enfim, bons estudos, foco, 97% no mínimo, e espero logo estar com vocês em sala de aula, tá, gente? Então, gente, havia índice de paz global e regionalização. Da mesma maneira que vocês viram um outro mapa na aula passada, o conceito é praticamente o mesmo, tá? Então, é um mapa de demografia e índice de paz global e regionalização, tá? Tanto que vocês podem ver pela legenda que as pontuações estão diferentes, certo? Estado de paz, gradativamente vai ficar um marrom mais escuro, tá? E as regiões do continente, né? Então, isso é claro, vocês vão ver aqui os índices de paz global. Quando a gente dá um zoom aqui, né? Vocês podem ver aqui a questão da paz, né? Estados de paz. Então, os que estão em branco não incluso, índice de paz muito baixo, baixo, médio e alto, né? São as regiões que vocês conseguem visualizar aqui, tá, gente? Então, aqui
nós temos algumas pirâmides, algumas muitas, né? E cada pirâmide aqui simboliza uma região. Vamos lá. Tunísia, Botsuana, Costa do Marfim, Angola e Etiópia. O que vai acontecer? Notem vocês que tanto a Tunísia quanto a Botsuana, eles possuem o IDH mais elevado do que os outros 3 países, né? Então, a camada mais jovem ainda representando parcela relativamente grande da população, mas com faixas etárias adultas também expressivas, né? Isso indicando um processo. Já a Costa do Marfim, a Etiópia e a Angola, eles apresentam estruturas etárias clássicas de países menos desenvolvidos, né, em termos socioeconômicos, com uma grande quantidade de crianças e jovens e proporções cada vez menores à medida em que eles avançam as faixas etárias, né, delineando o formato de uma pirâmide típica, né, tradicional. Base larga e topo cada vez mais estreito. Né? Então, quando a gente vai analisar uma pirâmide etária, a gente tem que pensar assim, quanto mais típica ela for, mais complicada é a situação do país. Então, infelizmente, nós temos que torcer para encontrarmos pirâmides um pouquinho deformadas, né? Claro, para os lados positivos. Agrupamentos populacionais na América e na África. Então, notem vocês, né? Vocês têm algumas manchetes aí que falam, né, elas relacionam deslocamento das populações africana e americana. O que a gente vê aqui? Refugiados dominam balcões de sushi em supermercados nos Estados Unidos. Ou, vamos achar um outro. Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana em 2010. Ou mais para cá, venezuelanos lideram o número de pedidos de refúgio no Brasil. Né? E aí fica uma situação um pouco mais complexa. Né? Então aí vem a grande questão. Né? Vocês teriam uma atividade para fazer relacionada a isso. E vem a grande pergunta. Você conhece algum cidadão de outro país morando aqui no Brasil? E brasileiro que more ou já tenha morado no exterior, você conhece? Né? Então vem essas grandes questões que eu gosto de salientar com vocês. Né? Vocês conhecem algum cidadão de outro país que mora aqui no Brasil? Ou conhecem algum brasileiro que foi morar no exterior? Aí vem a grande questão, né? Qual ou quais motivos levaram essas pessoas a migrar? Trabalhos, estudos, para acompanhar a família, né? Entre vários outros motivos. Então, é a questão de analisar o fluxo da migração. América e África no contexto das migrações contemporâneas. Então, gente, né? Migrantes são todas as pessoas que vivem em lugares diferentes daqueles onde nasceram. Já os migrantes internacionais são pessoas que vivem em países distintos daqueles onde nasceram. Né? Então, por viverem em países onde não são considerados, né? Vamos reformular. Por viverem em países onde são considerados estrangeiros, são denominados, né, nesses locais, imigrantes, enquanto no país de origem são considerados emigrantes. Opa! Professora, ficou confusa. Normal. Com o tempo vocês vão pegando isso daí. Tá? É normal dar esse nozinho na mente. Então, voltando. Tá? Por viverem em países onde já são considerados estrangeiros, são denominados, nesses locais, imigrantes. Enquanto, no país de origem, eles são considerados emigrantes. Né? Então, é o ponto de vista das pessoas que ficaram no país, as pessoas que tiveram ligação com essa pessoa, por exemplo. Né? Para quem ficou no país e para quem recebeu ela em outro país. Certo? Então, o que vai acontecer?
Estima-se que em 2015 havia pouco menos de 250 milhões de pessoas vivendo como migrantes internacionais, né? O que significa em termos cerca de 3,3% da população mundial. Se nós considerarmos que em 1960 eram cerca de 79 milhões de imigrantes, né? Cerca de 2,6% da população mundial da época, então de cerca de 3 milhões de pessoas, 3 bilhões na verdade, 3 bilhões de pessoas, nós podemos perceber que há um lento, porém consistente crescimento da proporção de migrantes no mundo nas últimas décadas. Então isso só vem crescendo. É essa análise que a gente acaba tendo que fazer. O motivo desses crescimentos e por aí adiante. Então, como é possível notar, houve um crescimento muito intenso no número de imigrantes provenientes da Síria, país asiático, localizado na região do Oriente Médio. Então, que viu a diáspora, por exemplo, o que é uma diáspora? A dispersão de grande massa de pessoas de determinada população ou povo por várias regiões distintas, normalmente forçada por problemas sociais no local de partida. Então, desses cidadãos que, na verdade, aumentou de número de forma gritante de 2010 até 2017. Então, isso pode ser explicado pela guerra civil. O que é guerra civil? São conflitos armados que ocorrem entre diferentes facções, uma delas sendo apoiada pelo governo e outra por uns grupos rebeldes. Então, isso acaba sendo explicado pela guerra civil, que acabou tomando conta desse país em 2011 e se prolongou por todo o restante do período considerado na estatística que vai de 2010 até 2017. Então, houve uma participação de potências militares estrangeiras, como Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita, entre outros, que deram apoio a grupos rebeldes. E Rússia, Irã e o grupo libanês, que apoiaram o governo sírio. Todos os demais países que apresentaram intenso crescimento no número de imigrantes têm em comum o fato de serem africanos. Então, apesar do caso sírio e outros conflitos civis gerarem muitos imigrantes mundo afora, o sentido predominante nas migrações internacionais contemporâneas, partindo dos países em desenvolvimento rumo aos de economia mais desenvolvida, é fruto principalmente de um aspecto geral da ordem mundial atual, a desigualdade entre os países em termos econômicos e sociais, isso especialmente no que diz respeito às oportunidades de trabalho. Então, a conexão global, proporcionada pelos meios de comunicação, ao espalhar informações sobre o mundo inteiro, pelas empresas multinacionais, ao distribuir as suas mercadorias e filiais por diversos países e pelo mercado financeiro, ao possibilitar a realização dos internacionais de grandes capitais de forma quase instantânea. Isso contribui para aumentar a consciência das desigualdades globais. Da mesma forma, acaba alimentando os anseios dos mais pobres pelas oportunidades existentes em países mais prósperos economicamente ou politicamente estáveis. As razões de tantas pessoas saírem dos países africanos ou migrarem por países africanos podem ser desde a violência gerada por conflitos, pobreza, terrorismo e a busca por melhores oportunidades de vida. Migrantes americanos. Então, nós sabemos que o continente americano possui um grande número de imigrantes internacionais, com destaque para os latino-americanos, que migram para o continente europeu e principalmente também para os Estados Unidos. E, pessoas, não podemos deixar passar batido que os Estados Unidos têm a maior população de imigrantes do mundo, com mais de 46 milhões de seus habitantes. Então,
Pensem, 46 milhões de habitantes, mais do que isso, são estrangeiros. Né? Salientando que a Índia é responsável por 15 milhões e 600 mil emigrantes. E o México, né, por 12 milhões e 300 mil imigrantes. México estando em segundo lugar nessa classificação. Então, a respeito do deslocamento de imigrantes da América Central para os Estados Unidos, passando pelo México, um assunto que ganhou um destaque internacional nos últimos anos, é a questão da violência urbana nesses países, em especial Honduras, El Salvador e Guatemala, o denominado Triângulo da América Central, que vem motivando a migração desses países para os Estados Unidos. Então, como vocês podem perceber, analisando esse mapa, a Colômbia ela se destaca pela enorme quantidade de deslocados internos, em razão da guerra civil no país, onde grupos guerrilheiros, milícias contrárias e o governo se enfrentam há mais de 50 anos. Em 2016, né, o principal grupo, as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinou um tratado de paz e desde então a violência do país tem diminuído, ao contrário do que ocorre em países da América Central. O quadro de refugiados solicitantes de asilo e retornados no continente não é tão grave como na África, que nós veremos em breve, né? Mas também apresenta situações preocupantes. O Brasil, né, ele vive um novo momento no que diz respeito ao tema das migrações internacionais, apesar dos históricos de diversos ciclos de imigração para o Brasil, a saída de brasileiros em busca de melhores condições de vida em outros países tem se mostrado importante desde o final dos anos de 1980. Na virada desse século, a entrada de estrangeiros no país voltou a se configurar como um movimento crescente, com grupos advindos tanto de países desenvolvidos quanto de países pobres, principalmente da América Latina. A maior projeção do Brasil no exterior, aliada às crescentes restrições à entrada de imigrantes na Europa e nos Estados Unidos, provocou uma diversificação nos grupos de estrangeiros, que têm optado por viver em terras brasileiras, além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos, que fogem de crises econômicas e de conflitos políticos. E observa-se também um aumento expressivo na chegada de imigrantes e refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migravam para o país. Os novos imigrantes têm enfrentado grandes dificuldades e cerca de desconfiança por parte dos brasileiros, principalmente os oriundos de países em conflitos, né, que eles são forçados a se submeter ao trabalho precarizado e também ao preconceito da sociedade, né, com forte herança escravista. E há também, né, os brasileiros que emigram pelo mundo afora. Isso estimados em pouco mais de 3 milhões de pessoas. Né? Desses, quase metade vive nos Estados Unidos. Aí uma outra grande parte no Paraguai e em países europeus, né? Para Reino Unido e Portugal. Os migrantes africanos. Esse contexto, na verdade, ele não é uma novidade no continente africano, né? Onde desde a década de 1970 inúmeros conflitos étnicos e políticos deram origem aos fluxos mais ou menos contínuos de refugiados, deslocados internos e imigrantes em busca de oportunidades de emprego e também de estudo. Embora, claro, a maioria absoluta dos que migram permaneça dentro dos limites do continente, mesmo quando deixa o país, o fluxo dos que se dirigem aos Estados Unidos e principalmente à Europa tem chamado a atenção do mundo, uma vez que ocasiona problemas também naquele continente.
né, onde a xenofobia, a aversão a estrangeiros tem aumentado, entre outras preocupantes, né, outras reações preocupantes, conforme a gente vai vendo mais pra frente. E, gente, prestem bem atenção nesse mapa que vocês têm aí. Né? Deslocamentos internos, deslocamentos forçados em 2016. Então, em vermelho nós temos os refugiados e condições análogas, né? Que quer reduzir alguém à condição análoga à de escravo, né? Quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, né? Restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com relação ao empregador. Isso em vermelho. Em amarelo, os requerentes de asilo, que são pessoas que fizeram um requerimento para receber o asilo, mas ainda não receberam resposta, então são chamados de requerentes de asilo. Então, juridicamente, um refugiado, diferentemente de um migrante, ele é alguém que se enquadra nas definições da Convenção de Genebra sobre os refugiados. Tá? E daí, as outras colorações, deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu enxergo. Aí. Né? Nós temos os deslocados internos e outros casos. Então, o que vai acontecer? Né? Os refugiados, em condições análogas. Olhem bem a Etiópia, gente. Opa, aqui. Etiópia. O que acontece, né? A quantidade de gente. Então, os deslocados internos, que também possuem uma grande massa, né? E assim por diante. Então, é um continente com grande dificuldade com relação a isso, a todas essas questões mais, né, sociopolíticas, e acaba causando um certo fluxo de migração mais forte na região, justamente por esses motivos. E os destinos de imigrantes da África? Isso de 1990 e em 2017. Então, o que acontece? Os imigrantes provenientes do norte da África, na Europa, eram 3 milhões, isso em 1990, e mais de 5 milhões em 2017. Já os imigrantes provenientes da África subsaariana, eles tiveram um acréscimo ainda maior naquele continente também em outros. A urbanização da África. A urbanização na África ela ocorre atualmente de forma acelerada, o que pode causar a intensificação dos problemas sociais urbanos vividos em várias áreas do continente. Então, o processo de urbanização das cidades, o crescimento da área e da população das cidades em relação ao campo, ela acontece com diferentes particularidades ao longo do tempo e dos distintos lugares. No entanto, algumas ocorrências, notam-se semelhanças em todos os casos, fazendo com que se tenha um padrão mais ou menos definido de acordo com certos fenômenos, repetem-se nesse contexto. No caso da urbanização da África, ainda em curso, algumas manifestações vêm se repetindo em relação aos processos já acontecidos nos países desenvolvidos e nos emergentes industrializados. É claro que falar em urbanização da África é uma questão por si só problemática, porque acaba se tratando de um continente muito grande, com uma elevada quantidade de países que apresentam diferentes contextos. No entanto, em uma ideia mais geral, podemos dizer que apenas no final do século XX e no início do século XXI que o continente africano vem conhecendo de fato o processo de urbanização, de uma forma mais intensificada. Então, há estimativas realizadas por agências
ligadas à Organização das Nações Unidas, da ONU, de que até 2030 a população das cidades deverá aumentar 85% nos países da região. Então, dessa forma, mais da metade da população africana é urbana. Atualmente, apenas 1/3 dos habitantes do continente são. Então, esse crescimento será resultado tanto do rápido crescimento vegetativo das principais cidades, quanto dos intensivos processos de êxodo rural e metropolização das sociedades. É algo que já é vivido pelas economias avançadas. Dentre os principais fatores ligados à urbanização dos continentes, ou melhor, dos países do continente africano, destacam-se a indústria relativa de suas economias, a menor oferta de emprego no campo, a elevada concentração fundiária, ou, no caso de alguns países, a baixa disponibilidade de terras facilmente agricultáveis e também o predomínio das atividades econômicas propriamente urbanas, sobretudo até ligadas ao setor terciário, que é o comércio, serviços, a maioria informal. Então, todos esses elementos podem ser listados como as reais causas da urbanização da África. Embora haja particularidades, a urbanização da África, ela repete alguns padrões já vistos em outros lugares. Então, nos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte, a urbanização acelerada, sobretudo, claro, no período da Revolução Industrial, causou graves problemas sociais nas cidades, o que só foi em partes resolvido com posteriores reformas urbanas e melhorias nas condições de renda da população. Já em países emergentes, é claro, incluindo o Brasil, ainda se vive as consequências dessa urbanização acelerada, realizada ao longo do século XX, com a formação de favelas, guetos e também a constituição da segregação socioespacial. Então, as maiores áreas urbanas da África elas já apresentam esses problemas, como vocês podem ver nas fotos de vocês. Então, segundo dados da ONU referentes a 2010, as maiores aglomerações urbanas do continente africano são, respectivamente, os entornos das seguintes cidades. Cairo, no Egito, com mais de 11 milhões de pessoas. Lagos, na Nigéria, com 10 milhões e meio e com perspectivas de assumir o primeiro lugar em breve. Kinshasa, na República Democrática do Congo, com 8 milhões aproximadamente, e Joanesburgo, na África, com aproximadamente 7 milhões de habitantes. Então, todas essas cidades, elas apresentam ainda, segundo a ONU, mais de 70% de suas populações urbanas, concentradas em guetos, favelas e áreas irregulares ou marginalizadas. Então, aqui vocês podem ver a cidade de Lagos, na Nigéria, que deverá ser a maior área urbana na África nos próximos anos. E Dar es Salaam, na Tanzânia. Aqui Cairo, no Egito, que é uma das maiores áreas urbanas do continente africano atualmente. E esse mapa, gente, Então, prestem atenção nesse mapa. População urbana de 2016 na África. Então, nos países africanos, as favelas têm diminuído em proporção da população geral, mas ainda apresentam uma boa parte de sua população vivendo em áreas rurais. E isso somando a ausência de uma economia efetivamente industrial, evidenciam outra peculiaridade da urbanização africana, que é a manutenção de vínculos econômicos e laços sociais com o campo.
Então, nos centros menores, a conexão com a vida rural ainda é forte e muitos dos habitantes acabam seguindo suas atividades como agricultores. Então, gente, antes de fechar as atividades de vocês, eu tinha prometido alguns vídeos, né? Vou entrar lá. Olá, meu nome é Janaína, sou brasileira, atualmente morando em Portugal, na cidade de Faro, na região do Algarve. E eu vim pra cá pra mim ter uma experiência de vida, né? Você sair do seu país, virar uma imigrante, não é fácil, né? A gente vem pra cá, a gente tem que se colocar em alguma posição de trabalho bem abaixo do que a gente tem no Brasil, às vezes. Mas é uma experiência muito válida. Eu acho assim que tudo vale a pena. Eu tô gostando muito da cultura daqui, né, do país. Gosto muito de morar nessa região. Já fazem 2 anos que eu estou aqui. E eu saí do Brasil basicamente para conhecer novas culturas, né? Eu adoro viajar, então aqui me proporciona ter condições de viajar mais. E também gosto muito de conhecer novos lugares. Então, resolvi migrar já faz 2 anos e eu tô gostando muito de morar aqui em Portugal. Tá? Um grande abraço aí pra todo mundo. Olá, eu sou a Jaqueline, eu tenho 17 anos. Eu nasci em Paranaguá, Paraná, e fui criada lá até os meus 16 anos de idade. Olá, meu nome é Isabel, tenho 45 anos, nasci em Terra Roxa, Paraná, mas fui criada em Paranaguá, Paraná. Em junho de 2019, eu recebi 50% de uma bolsa de um mestrado em psicologia para fazer aqui em Portugal. Então, eu e a minha família resolvemos vir tentar esse novo desafio. No início, quando chegamos, eu tive um pouco de dificuldade para entender a língua, mesmo que seja o mesmo português, mas com vocabulários diferentes, né? Mas na medida que eu comecei a ir para a universidade e comecei a ter as aulas, né? Eu comecei a ter um pouquinho mais de habilidade com a língua. Então hoje eu estou um pouco mais confortável em entendê-los. No Brasil, eu já estava no 3º ano do ensino médio, ou seja, já ia acabar. E quando eu vim pra cá, eu fazia um curso lá, um curso de informática, e aqui não tinha equivalência, não equivalia esse curso aqui. Portanto, eu tive que voltar para o 1º ano, que aqui é o 10º. Então, eu tive que voltar para o 1º ano e fazer outro curso. Eu faço o curso aqui de Ciências Socioeconômicas. E eu acho que valeu a pena, porque o estudo aqui é muito diferente do Brasil. Eu percebo isso porque eu já estudei o 1º ano e aqui eu estou fazendo é completamente diferente. Então acho que valeu a pena voltar ao 10º ano. E em relação ao sotaque, a pronúncia, o vocabulário, eu acho que eu tive um pouco mais de facilidade do que os meus pais, porque eu já tinha uma familiaridade com o espanhol. Eu acho que é bem parecido com o espanhol, o português de Portugal, então foi mais fácil. Enquanto a ser imigrante, todo imigrante, toda a vida de imigrante não é fácil, mas nós vamos tentando nos habituar com os costumes e com a cultura. No Brasil, eu sinto muita falta do Brasil, porque deixei meus pais, minha família, meus amigos, mas ainda bem que tem a tecnologia que Nos permite falar com eles o momento que dá saudades. O que nós viemos buscar aqui? Viemos buscar qualidade de vida, tranquilidade, sonhos, e é isso. Beijos e tchau! Olá! Oi, tudo bom? Então, eu sou o Leandro, saí de São José dos Pinhais, no Paraná, e atualmente eu estou em Portugal, mais precisamente na região do Algarve, que é a região sul de Portugal, no finalzinho aqui, né? O nome dessa cidade que eu vivo é São Bartolomeu de Messines,
Uma cidade bem gostosa, bem bonita, bem bonitinha, pequena assim, tipo como se fosse uma Morretes assim, sabe? É uma cidade quase litorânea, que tem até uma coisa diferente que não existe no Brasil, né? Praça pública com Wi-Fi, coisa legal, né? Então, saí do Brasil porque eu queria, sei lá, de repente tentar algo novo, né? Tentar algo que eu nunca tinha tentado antes. Conseguir uma documentação, de repente tentar, enfim, juntar um dinheiro, né? De repente eu sei que algumas coisas aqui de Portugal são bem inferiores ao Brasil, porém outras questões também são bem superiores, né? Porque querendo ou não é Europa. E basicamente é isso, eu vim tentar ganhar vida. Por conta desse vírus aí não deu certo e tô voltando, né? Mas essencialmente quem tenta vir morar em Portugal acaba se dando bem sim. É uma cultura totalmente diferente da nossa, totalmente não tem nada com o que se comparar. Só sentindo na pele para ver o que é. Mas basicamente é isso daí. Eu sei tentar ganhar dinheiro para tentar tratar o meu filho mais novo, um tratamento que não existia no Brasil, só existe aqui. Mas o vírus acabou não dando muito certo e a gente tá voltando e quem sabe daqui mais 1 ano e meio, 2 anos e meio eu esteja voltando pra cá. Beleza? Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu me chamo Ivone, eu sou natural de Rio do Campo, Santa Catarina, que foi Itajaí, Balneário Camboriú, e a minha residência no Brasil é em Balneário Camboriú. Vivo em Franconville, na França, desde 2004, ou seja, 16 anos, né? Nunca imaginei vir morar aqui, mas apareceu, então eu não podia dizer não e agarrei com unhas e dentes e aqui estou e não me arrependo. Tá? Hoje talvez não faria o mesmo, porque a questão é outra, né? Há 16 anos era totalmente diferente, então é algo para se repensar. Mas é isso, eu vivi em Paranaguá durante 12 anos também e fiz uma família de amigos aí também que tenho muitas saudades. Tá bom, pessoal? Beijo, coragem a todos. Então, gente, tinha mais um vídeo que faltou eu mostrar pra vocês, só que não tá carregando de jeito nenhum, porque ainda tá no meu OneDrive e a internet não roda. Ironia do destino, né? Mas na próxima aula eu coloco pra vocês, tá? Até lá, acho que já deve ter baixado esse vídeo. E a atividade de vocês, gente, apostila página 39 e 49, livro de atividades, página 16 e 21. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? E que isso. Claro que com o tempo tudo vai mudando, né? Mas a intenção logo é que nós estejamos em sala de aula, porque a experiência é totalmente diferente, né? Então, boa semana, boas aulas seguintes para vocês e um abração para todos.